Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, em nome de Jesus, para você que está ouvindo ou vai ver em algum desses períodos, quero te desejar a paz que excede todo entendimento. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o ensinamento de Jesus que está em Mateus 18, do versículo 1 ao 4. Os discípulos perguntam a Jesus qual é o maior, né? Qual é o maior do reino de Deus? Vamos ler o texto, vamos ler a Bíblia, né? Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando-lhe: quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome e a mim que recebe. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta palavra. Ministra ao coração dos teus filhos. Pai de amor, que a minha carne se cale, o teu Espírito se manifeste, toda retaliação, todo ataque do adversário seja destruída em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Então, eu estava meditando sobre esse tema, né? Que Jesus, ele fala, né? Que nós precisamos ser como criança, né? A criança, ela não tem resistências que nós temos. Na verdade, os discípulos, eles estavam ambiciosos. Eles estavam querendo saber qual a posição que eles teriam no reino dos céus, né? Eles estavam assim, vamos dizer, com uma disputa entre eles para saber quem seria mais honrado no céu, né? E na verdade, Jesus ele ensina ao contrário. Enquanto eles falavam, Jesus viu a bacia, viu a água e foi lá e pegou e começou a lavar os pés dos discípulos, mostrando a humildade de que aquele que é o maior tem que ser mais servo, tem que servir mais. E hoje, dentro das instituições, das igrejas, né, instituições religiosas, as pessoas estão mais disputando cargo, disputando status, do que propriamente trabalhando pelo reino. As pessoas procuram, muitas vezes, dons, procuram buscar de Deus, não para a edificação do reino, mas para a sua própria edificação, para ficar em evidência, para ser reconhecido, para ter moral, para ter status, né? Ou para arrecadação, né? Tem os seus motivos que não são os motivos que Jesus quer que nós tenhamos. A criança, ela não tem ambição. A criança não tem ambição alguma, a criança não pensa em obter nada, a criança não está atrás de troca. A criança, ela é pura, puríssima, né? E nós precisamos ter um coração sem ambição, fazer a obra por amor mesmo, por amor a Deus, amor às vidas, né? Aquilo que Jesus fala, né? De graça receber e de graça dai. Aquilo que está na Bíblia, aliás, né? Se receber de graça dai. Pela graça sois salvos. Então não tem que querer algo em troca, tem que fazer por amor mesmo, né? Porque é aquilo que o Senhor fala, né? Todos nós não estarmos ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então você precisa entregar ao Senhor as tuas ansiedades e descansar nele, né? Porque Ele que vai prover, Ele que vai cuidar de você, como tem cuidado todos esses anos. Em segundo, a criança não tem preconceito. Pode chegar um pobre, um rico, pode chegar qualquer tipo de pessoa, de raça, em qualquer raça, ele não vai ter nenhum preconceito. Ele vai tratar todos iguais. E nós precisamos ter esse sentimento em nosso coração. Em terceiro, a criança é humilde. A criança tem humildade no coração. A criança não tem soberba nenhuma. Ela é totalmente humilde, né? Ela faz as coisas
sem nenhuma coisa em troca, né? E a criança é pura. A criança não questiona, a criança é pura. Ela não fica questionando, ela não fica devagando, ela não fica pensando, ela não fica querendo questionar qual é a existência de Deus, de onde Deus veio, quem criou Deus. Ela não questiona nada, simplesmente ela aprende. Ela está disposta a ser ensinada. Ela sempre está disposta a ser ensinada, a acrescentar algo novo de entendimento, de conhecimento em si. E muitas das vezes nós achamos que sabemos tudo e não aceitamos um conhecimento novo. Foi assim com os sacerdotes. Eles não quiseram atender aquilo que Jesus estava querendo ensiná-los. Jesus estava interpretando a Bíblia para eles. Eles interpretavam a Bíblia na lei seca. Eles não tinham conhecimento espiritual. Né? Temos aquela passagem que Jesus fala que aquele, né, e se adulterar, Jesus fala, aquele que olhar de uma maneira impura já adulterou. Que o que Jesus trazia é algo mais profundo. Não era a lei, eu pequei, eu vou lá, pago lá por sangue, entrego um sacrifício e está tudo certo. Não. Jesus muda tudo isso. Ele fala que você tem que santificar a si mesmo, tem que adorar Ele em espírito e verdade, santificar e muitas vezes renunciar à tua vontade, ao teu ensinamento. Pode você encher um copo cheio? Não pode. Para você encher um copo, você precisa estar com ele vazio. Então nós precisamos nos esvaziar para que o Senhor possa nos encher do conhecimento dele e com o sentimento certo, com a pureza do coração, sem ambição, com humildade, saber que você é mero instrumento de Deus, que o Senhor já te deu o principal, ele entregou o que ele tinha de mais precioso por você, que é o Filho dele, para que você fosse salvo, né? Agora em dezembro, eu perdi um irmão. Ele tinha um problema no rim, e ele já tinha feito um transplante e agora, depois de 8, 9 anos do transplante, o rim dele não suportou e ele acabou falecendo. E ele tinha uma vida com Deus. E no velório, eu conversando com a minha cunhada, eu disse para ela uma coisa muito importante, que o conforto de quem anda com Jesus é saber que aquele que você perdeu, você vai reencontrá-lo na glória, com Cristo, com Jesus. Você vai reencontrá-lo no paraíso, quando você também estiver lá, né? Agora imagine uma pessoa que não conheça a Jesus, que não conhece a Jesus, que não tem uma vida com Jesus. Nós não sabemos, não podemos julgar, porque isso é o Pai que julga, não nós não podemos falar. Mas a gente fica entristecido se nós soubermos que a pessoa não tinha uma vida com Cristo. Então, nós precisamos ter o sentimento que Jesus teve, o sentimento de falar do amor dele, falar do céu. Nós não estamos falando, não é de falar de religião, mas de falar de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos ter uma pureza de coração, não por vaidade, não por ambição, não por N motivos, mas por amor a Deus, e ter o sentimento de Cristo, que Ele habite em nós, que nós sejamos imitadores de Cristo, assim como Paulo foi imitador de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo e ter o mesmo sentimento dele, porque o nosso reino não é deste mundo, o nosso reino é no céu. Nós não vivemos debaixo da Constituição deste mundo. Obedecemos sim a Constituição desse mundo, mas nós somos cidadãos do céu. Cidadão do céu vive de acordo com a Constituição do céu. A nossa lei é a lei do céu. Nós respeitamos e obedecemos a lei do mundo também, mas a nossa Constituição principal é do céu. É como nós fôssemos embaixadores, né? Nós estamos vivendo em um outro país, porém a Constituição que nós seguimos é do nosso país, embora respeitemos a Constituição do país onde nós estamos morando. Mas a nossa Constituição principal é do nosso país. Se mexer conosco, mexeu com o nosso país. Se mexer conosco, mexeu com o céu. É ou não é? Então, nós precisamos ter esse entendimento.
Então precisamos ser como crianças, inocência, pureza, sentimento puro de amor a Deus. E, como uma criança, nós precisamos aprender a viver a dependência de Cristo para tudo. Assim como uma criança depende do pai para tudo, depende para tudo, para ser provido, para dar proteção, para dar educação e ensinamento, assim também nós precisamos ter essa dependência de Deus. Depender de Deus para tudo. Eu te convido a você buscar ter uma experiência com esse Deus que eu estou falando. Não uma experiência de ouvir falar, mas a experiência de viver com Ele algo sobrenatural, para que você possa entender daquilo que estamos falando, para aprender a ser dependente, né? A palavra de Deus fala que nós podemos fazer prova do Senhor. Então, faça uma prova a Deus sobre isso que eu estou falando, sobre o cuidado, o zelo e a proteção que Ele vai te dar. Busque do Senhor esse entendimento, busca do Senhor ter um coração, né? Tem uma música do David Keelan que ele fala, quero ser como criança, te amar como tu és. Ter a inocência, né? E reconhecer que Deus é soberano, que tudo está no controle dele, né? Eu quero te convidar a você refletir acerca desta palavra e você colocar no teu coração aquilo que você precisa renunciar, aquilo que você precisa voltar ao primeiro amor. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não declarou que você é propriedade dele, é um momento especial para que você confesse o nome de Jesus, para que ele também confesse o teu nome diante do Pai. Então entrega a sua vida a Jesus, né? Para que isso venha realmente se concretizar na sua vida. A salvação é de graça, mas nós precisamos tomar posse e declarar que nós fazemos parte de Cristo, que Ele é o nosso Salvador. Precisamos legalizar isso no mundo espiritual, ok? Então eu queria pedir para que você fechasse os teus olhos agora, para que nós possamos orar em cima desta palavra, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos que ouviram esta palavra, que o Senhor possa ministrá-los, Senhor, a partir daí, que o Senhor possa dar crescimento, que o Senhor possa aumentar, Senhor, o nível desta palavra em cada coração, que elas venham surtir o efeito positivo, que o poder dessa palavra manifeste na vida dos teus filhos, que nós possamos ter o coração de criança, para adorar pelo que o Senhor é, voltar à inocência, Senhor, e acreditar em Ti. Porque às vezes nós crescemos e nós deixamos de acreditar. Pai, nós queremos voltar ao primeiro amor. Espírito Santo, nos conduza ao primeiro amor. Pai, eu como Teu ministro, profeticamente eu declaro, Pai, que tudo aquilo que Satanás roubou, toda a falta de entendimento, toda a falta de pureza, que seja repreendida agora toda ambição, toda troca, tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração para te servir em benefício próprio, visando ser maior, ou ser melhor, ser superior aos outros. Que isso venha a cair por terra agora, em nome de Jesus. Que nós tenhamos o sentimento de humildade que o Senhor teve de lavar os pés dos seus discípulos, que é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa a nossa semana, abençoa o nosso mês. Que a tua glória, o teu amor se manifeste sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.